Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 9. Esse conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Leia o texto bíblico, leia a sua revista da Escola Bíblica Dominical, assista essa aula. E aqui dentro dessa aula tem uma estratégia educacional para te ajudar no seu aprendizado. Aqui na descrição do vídeo, se você tiver no celular, você clique em mais e aí vai aparecer essa descrição. Você vai encontrar 3 informações importantes. Primeiro, o cronograma da aula. O que é o cronograma da aula? É a maneira como essa aula está dividida. Então, tem um cronograma para que você possa assistir. Caso seja necessário, você pode voltar a uma dessas sessões, assistir novamente. Além do cronograma, nós temos também uma aula-atividade. A aula-atividade serve para verificação do aprendizado. Então é muito importante, depois de assistir toda a aula, você fazer a aula-atividade. E por último, caso você tenha dúvidas ou deseje fazer algum comentário, nós temos um fórum, um link para você acessar um fórum com dúvidas ou comentários. Além disso, você também pode comentar aqui no vídeo, será um prazer poder interagir com você. Bom, na aula de número 9, apesar do comentarista da nossa revista, e eu estou aqui com a minha, ter escolhido o texto de Mateus 22 para colocar como texto de referência, eu desejo estudar com vocês o capítulo 25, que é o capítulo exato que trata sobre a cena de Esaú e ele trocando a bênção da primogenitura com Jacó. Então, nós, nesse vídeo, vamos estudar Gênesis capítulo 25. Quando nós chegamos ao capítulo 25, nós vamos observar que o capítulo começa narrando a história dos parentes mais próximos de Isaac. Isso acontece do versículo 19 até o versículo 34, como aparece para você aí. E aí, nessa perícope, nesse trecho, que vai do versículo 19 até o 34, onde nós teremos os parentes mais próximos de Isaac, haverão 3 episódios diferentes. Então começa com um título, eu estou lendo o que está aparecendo aí no slide, então nós temos um título, essa é a história da família de Isaac, versículo 19 e 20, então é um título. O primeiro episódio é a gravidez e o nascimento de Esaú e Jacó, que vai do versículo 21 até o versículo 26. Mas nesse primeiro episódio nós temos 3 cenas diferentes. A primeira cena é Isaac orando por Rebeca, versículo 21. A segunda cena, versículo 22 e 23, são dadas explicações da parte de Deus sobre aqueles problemas que Rebeca vai ter na sua gravidez. E a terceira cena, versículo 24 ao 26, ao nascimento dos gêmeos. Encerra este primeiro episódio, entra o segundo episódio, que é um contraste que é feito entre Esaú e Jacó. Tanto do que eles trabalham, o que eles fazem, como a preferência do pai e da mãe. Versículo 27 e 28 vai fazer este contraste entre os dois. E por último, o último episódio que nós temos aqui, Esaú vende a sua primogenitura a Jacó, versículo 29 até o versículo de número 34. É importante você saber que o foco dessa história vai estar nas lutas que serão desenvolvidas entre Esaú e Jacó. Então essas lutas começam aqui com os parentes mais próximos de Isaac, os seus 2 filhos, começa no ventre da mãe, na barriga da mãe, eles estão envolvidos nesse conflito. E esse é um conflito que vai se arrastar por muito tempo e que também vai arrastar os seus pais. Lá no versículo 28, nós vamos ver que Isaac é arrastado para o lado de Esaú por causa da caça que Esaú trazia para Isaac, e Rebeca é arrastada para o lado de Jacó, porque ela amava Jacó. Então este vai ser um conflito, e este foco ele é importante para a gente entender o desdobramento da história. Por uma questão de tempo, eu quero explicar apenas 2 desses episódios, tá bom? E esses episódios que eu quero explicar são o cronograma da aula de hoje que você vai encontrar aqui embaixo. Então eu quero primeiro explicar o episódio 1, a cena 2, as explicações de Deus sobre os problemas de gravidez, versículo 22 e 23. E depois, na segunda sessão dessa aula, eu quero explicar o episódio 3, Esaú vende sua primogenitura a Jacó, versículo 29 até o versículo 34.
Por último, a última sessão, eu desejo então fazer algumas aplicações sobre esta aula. Então aqui embaixo você encontra todas essas sessões, porque depois de assistir toda essa aula, se desejar voltar em alguma dessas sessões, você pode voltar a qualquer momento. Tudo bem? Vamos começar então com a primeira sessão, explicações de Deus sobre os problemas de gravidez. E aqui eu queria colocar o versículo 21 apenas para deixar você a par do que está acontecendo, tá? Apesar de ser apenas o versículo 22 e 23 as explicações, o versículo 21 é importante para a gente entender o contexto da história. Versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, a gente percebe que Isaac é um homem muito tímido, é uma pessoa muito pacífica. Essa conclusão, inclusive, foi a que nós chegamos na aula passada. Mas aqui, pela primeira vez, é apresentado Isaac como alguém que toma a iniciativa. Isaac decide interceder por sua esposa. E o motivo que leva Isaac a interceder por ela é um motivo muito específico. Rebeca não consegue engravidar. Então Isaac intercede por ela diante de Deus, pedindo que isso acontecesse. O Senhor então ouve a oração de Isaac e Rebeca fica grávida. Apesar dela estar grávida, e nós estamos lendo a história futura, então nós sabemos todas essas informações. Ela não sabe que está grávida de gêmeos, mas o narrador já diz isso pra gente, porque isso veio como uma resposta de oração, mas apesar de ser resposta de uma oração que o seu marido faz por ela, aquilo se tornou um problema. Durante a gestação, Rebeca vai se sentir esmagada pelos dois filhos. A expressão hebraica utilizada aqui dá a ideia de um crânio sendo amassado. E o texto vai nos dizer o motivo por que ela está se sentindo assim. Ela está se sentindo assim porque dentro do seu útero está tendo um conflito. Os seus dois filhos estão brigando. E aí ela se volta ao Senhor para perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que essa gravidez está sendo tão dolorosa? Essa pergunta tem um tom de avaliação. E é importante entendê-la como um tom de avaliação, porque diante de tanto sofrimento, aquilo que ela esperou por quase 20 anos, veja, quase 20 anos. Quando aconteceu, ela está sofrendo. E esse tom de avaliação que ela faz a Deus em pergunta é para questionar: será que vale a pena continuar vivendo com tanto sofrimento? Nós estamos tendo a cena desses dois irmãos que juntos na barriga da mãe, eles vão brigar. Se eles estiverem em um pequeno cômodo, eles vão virar aquilo de cabeça para baixo. E este é a primeira grande batalha entre Jacó e Esaú no ventre da sua mãe. Mas aqui nós já sabemos a história. Rebeca não sabe de nada. Rebeca não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe que são dois bebês e ela não sabe por que ela sofre tanto. Por causa dessa grande aflição, ela decide então consultar ao Senhor. Porque aquilo que finalmente aconteceu, depois de 20 anos tentando, 20 anos sofrendo, e o seu marido intercede por ela orando, e Deus ouve a oração, aquilo que deveria ser maravilhoso, aquilo que deveria ser prazeroso, foi substituído por dor e sofrimento. E ela precisa lidar com esse conflito que está acontecendo ali dentro do seu ventre, e ela nem sabe disso. Ela está sofrendo. Por causa desse sofrimento, ela pergunta a Deus o que fazer. E quando ela decide consultar a Deus, a ideia do texto aqui é que ela procura um oráculo, ela procura um profeta para consultar ao Senhor, e quando ela decide procurar um profeta para consultar o Senhor, ela recebe então uma resposta de Deus que aparece no versículo 23. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão
duas nações, desde o começo. Elas serão rivais, essas duas nações. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. A, a Rebeca não sabia o que estava acontecendo. Quando nós lemos a história do sogro dela e da sogra, Abraão e Sara, haviam recebido essa promessa, né? Capítulo 17, Deus havia dito a eles que muitas nações sairiam deles, seriam descendentes deles. Mas aqui, essa informação chega para Rebeca. Rebeca, de você vai sair duas grandes nações. A gente precisa entender isso de maneira apropriada, porque ela está procurando uma resposta para o sofrimento. Ela ainda não entendeu literalmente essa resposta. E daqui a pouco o próximo versículo vai deixar isso claro para a gente. Nós estamos lendo a história e a gente sabe que esse sofrimento tem a ver com os dois filhos. Ela está grávida de gêmeos. Então ela ainda não tinha entendido muito bem. O ar aqui então é um ar profético sobre o que está acontecendo. Essas duas crianças que estão aí serão duas grandes nações, mas essas duas grandes nações serão nações rivais. Uma nação será mais forte do que a outra. E nessa mensagem que o Senhor comunica a Rebeca, nós percebemos que há uma outra informação que diz que uma será mais forte e que o mais velho será escravo do mais novo. É isso que está escrito literalmente. O mais velho servirá ou será escravo do mais novo. Rebeca entende então que há um sofrimento, que tem um propósito para esse sofrimento, mas não fica claro se ela sabe que são dois bebês. Pelo próximo versículo, nós vamos ver que quando a profecia se cumpre, tudo isso fica muito claro. A profecia dizia respeito a duas crianças que estão no seu ventre, que serão rivais e que estavam brigando ali, e que o mais velho servirá ao mais novo. Veja aí o versículo 24 para a gente perceber como isso fica claro no dia que as crianças nascem. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Ela estava com a profecia, mas parece que não compreendeu de forma apropriada a profecia, não compreendeu que eram duas crianças, mas a profecia estava ali dizendo, olha, esse sofrimento tem um motivo, tem uma causa. Quando as crianças nasceram, ela, agora entendi a profecia. Essas duas crianças que estão aqui são duas nações, eles estavam brigando no ventre, e por isso que eu me sentia assim esmagada, porque haviam duas grandes nações brigando dentro de mim. Aquilo então que o profeta disse, finalmente fica claro, né? Tá bem claro para Rebeca agora a mensagem do Senhor. Nesse momento, ela já sabe de tudo isso e também já sabe que aquele filho mais velho vai, de acordo com a profecia, servir ou ser escravo do filho mais novo. Ela já sabe quem é o filho mais velho e também já sabe quem é o filho mais novo. Agora que nós já temos essas explicações de Deus sobre os problemas da gravidez, nós podemos então partir para a segunda sessão. A gente já sabe a profecia e a luta que foi essa gravidez. Partindo para a segunda sessão, eu quero explicar o versículo 29 a 34, onde o texto vai nos dizer que Esaú vende a sua primogenitura a Jacó. Eu começo explicando o versículo 29 e 30. Leia comigo. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. O texto não diz pra gente como, quando ou por que Jacó fez o ensopado. Mas o texto faz questão de mirar na exaustão de Esaú. Aquele forte caçador, de tanto realizar esforço, fica exausto. Apesar dessa exaustão, ele consegue pedir ao seu irmão mais novo que compartilhe com ele aquele ensopado vermelho. Muito provavelmente seria uma descrição para ensopado de carne, né? Isso que talvez signifique esse vermelho. Não há certezas disso, mas provavelmente seja isso.
E esse vermelho também passou a ser um trocadilho para o que ele passou a significar os seus descendentes, né? Os edomitas, o povo de Edom. É, então há um trocadilho aqui também no sentido do vermelho. Então, chegando cansado, ele se sente faminto, vê exausto, primeiro ele se sente exausto, ele vê aquele ensopado do seu irmão e agora ele se sente faminto. E como diz o ditado, né, quando você junta a fome com a vontade de comer, as coisas dão certo. A, a melhor maneira de você saborear a comida é a fome. E ele está diante da fome, da vontade de comer e de uma comida. Mas será que as coisas vão se resolver assim para ele? Será que a fome e a vontade de comer vão dar certo? Será que Jacó vai dar um pouco dessa comida para o seu irmão? Veja comigo o versículo 31. Ele pedindo um pouco de comida. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Ele está morrendo de vontade de comer, chegou exausto, vê aquele ensopado vermelho e diz: eu quero um pouco. E a resposta do seu irmão é: claro que eu te dou, você pode comer, basta comprar de mim essa comida. Aqui nós temos a lei do mercado, né? Antes de vender alguma coisa, você cria no cliente o desejo para que o cliente consuma aquilo que você tem. Jacó faz isso. Ele cria o desejo em seu irmão, que chega exausto, ele faz a sopa ali, o seu irmão olha e agora está desejoso de saborear, e lhe oferece a comida a um preço. O problema está no preço. Jacó está disposto a dar a alimentação desde que o preço seja o direito da primogenitura, que pertencia a Esaú. Mas o que é esse direito de primogenitura que ele está exigindo como pagamento por aquela refeição? Olha esse comentário e ele é importante para trazer um pouco de luz para a gente nessa questão. O primeiro filho da família era tido em especial estima em Israel. Deuteronômio 21:17 estabelece que o primogênito recebera uma parte dobrada, isto é, o dobro de qualquer outro irmão da propriedade de seu pai. Mas como não era uma prática universal, não podemos ter certeza que isso está sendo pressuposto aqui. No entanto, quaisquer vantagem que Esaú tenha desfrutado como primogênito, ele agora é convidado a vender por uma tigela de ensopado. O que ele está dizendo para a gente é que nós não sabemos se a lei de Deuteronômio 21:17 era uma lei que vigorava nos dias dos patriarcas. Né? Nós não sabemos se no dia dos patriarcas isso era uma lei que seguia entre eles. Então nós não temos como precisar quais seriam esses benefícios. O que é que Jacó está pedindo literalmente ao seu irmão? Pessoalmente, eu acredito que essa lei de Deuteronômio não é o que Jacó está pedindo aqui. Eu acho muito difícil de imaginar Esaú trocando o direito de dupla herança por um prato de comida. É um pouco difícil de aceitar isso. Como vai ficar mais evidente à frente da história, parece que esse direito de primogenitura tinha a ver com palavras de bênçãos que eram pronunciadas pelo pai sobre o filho. Parece que é isso que Jacó está querendo como pagamento pelo prato de comida. Então eu acho que a ideia de Deuteronômio, ela não é uma ideia que se encaixa bem aqui. É difícil aceitar isso, é difícil entender isso. Agora, veja a resposta de Esaú. Quer seja a herança o dobro de benefícios ou a bênção de Isaac, como eu penso que é. Versículo 32, leia comigo. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Olha, isso aqui é interessante de observar, porque ele está tomado pela fome. E tomado pela fome, ele se revela alguém extremamente imprudente. Esaú está indiferente com o benefício que ele tinha. E ele responde para o seu irmão assim de forma bem aberta. De que me servem esses direitos de ser filho mais velho se eu estou morrendo de fome? Ele estava exausto, viu a comida, e ao ver a comida, como é que ele se sente? Faminto. Pela sua resposta irresponsável, parece que
não tinha a ver com uma herança dobrada do seu pai, né? Ele está sendo muito irresponsável aqui. Parece que o sentido não é você vai ter mais direitos do que eu na herança do pai, mas tinha a ver com algo de menos valor, que para ele não tinha valor. Aquilo para ele era um valor tão baixo que, se comparado com a minha necessidade básica de agora, não, tá trocado. Então, diante deste ato irresponsável, Jacó então decide fechar o acordo e pede o seu irmão para fazer este compromisso. Versículo 33 e 34. Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os direitos de filho mais velho a seu irmão, Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Essa curta resposta de Jacó confirma que Jacó é um homem frio e calculista. Definitivamente, Jacó está disposto a lucrar com a loucura do seu irmão. E aí o texto faz questão de demonstrar isso, indicando a desigualdade do acordo, né? São duas ideias muito fortes nesses versículos que mostram a desigualdade do acordo. Primeiro, o texto expressa palavras diferentes, né? Enquanto o texto diz que Esaú vendeu todos os seus direitos de filho mais velho, o texto diz que Jacó apenas deu o pão e o prato de lentilha. E essa expressão dar significa que aquilo não possuía valor expressivo. Ele está dando porque não tem comparação com o que ele está recebendo em troca. É como se nós fizéssemos aqui um teste imaginativo. Olha, eu troco este aparelho de celular por um copo de água. Você fala, isso aí tá muito barato. Um copo de água não paga o que este celular vale. Então, essa é a ideia que o texto quer trabalhar. A segunda é que, além de ser um acordo desproporcional, a gente percebe a maneira como Esaú age. Nós ficamos admirados com a perspicácia de Jacó e ficamos abismados com a loucura de Esaú. Sabe o que Esaú fez? Ele trocou todos os direitos de herança por uma mera tigela de sopa de lentilha. E aí o que ele faz? Ele age de maneira irresponsável. Ele come, bebe, se levanta e vai embora. Ele nem reflete profundamente sobre aquilo que ele acabou de fazer. Por isso que o texto conclui dizendo: Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. É isso que ele está fazendo. Bom, depois de ter explicado a vocês esse texto, eu queria encerrar a aula seguindo para a terceira sessão, fazendo algumas aplicações sobre isso que nós vimos nesta aula. Primeira aplicação. A intercessão é uma forma poderosa de intervenção divina. E é isso que salta como primeira grande lição para nós. Foram quase 20 anos lutando para engravidar e Rebeca não consegue. Até que o seu marido intercede por ela. E quando o seu marido intercede, as coisas mudam. E nós, como povo de Deus, temos que aprender isso. A intercessão é uma forma poderosa de vermos Deus fazer grandes coisas. Por isso que é tão importante intercedermos e orarmos uns pelos outros. Paulo pediu à igreja: orem também por mim. Nós temos que ter este hábito de pedir aos irmãos que orem pelas nossas aflições, que sintam a nossa dor, que clamem a Deus por nós, porque a intercessão também é uma forma poderosa de ação divina. Deus pode fazer grandes coisas e uma das maneiras como ele pode fazer grandes coisas é por meio da oração de outras pessoas ao seu favor. É muito bom orar pelas pessoas. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento,
Ore pelo seu casamento, a história mostra como isso foi abençoador. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Acredite que a intercessão é essa forma poderosa de ver Deus fazer grandes coisas. Faça como Isaac. Isaac não tinha iniciativas para muitas coisas. Se você assistiu a aula 8, você sabe disso. Ele não é alguém de iniciativa, mas em se tratando de oração, ele é um exemplo. Quando precisou, ele se levantou para orar pela sua esposa. Que você tenha sempre iniciativas de fazer isso. Precisou? Clame a Deus por alguém. Suplique ao Senhor por essa poderosa intervenção sobre a vida de uma pessoa. Segunda aplicação. Às vezes, o sonho se torna em pesadelo. Rebeca luta por quase 20 anos para tentar engravidar. Quando ela engravida, aquilo não foi o sonho que ela esperava e imaginava. A felicidade da maternidade é obscurecida pela agonia de estar carregando dois gêmeos que lutam dentro do seu ventre e ela nem estava sabendo daquilo. Ela tomou ciência quando os bebês nasceram. Mas aquele era um sonho para ela, era um desejo que ela lutou por 20 anos. Até que na intercessão do seu marido, Deus a atende. Quando isso acontece, pode ser que você tenha a mesma atitude de Rebeca. Quando um sonho desejado se realiza e se torna um sofrimento, talvez como Rebeca você comece a questionar se vale a pena viver. Vale a pena estar diante de uma vida que eu sonhei um mundo perfeito e o dia que o sonho foi realizado, eu estou sofrendo? A grande lição que Rebeca nos ensina é que isso acontece muito com a gente. A gente cria muitas boas expectativas para a vida, do casamento, de ter filhos, comprar uma casa, ter um carro, ajudar amigos, impactar a vida de pessoas. São muitos bons sonhos. Quando os sonhos se realizam, ao invés de nós nos sentirmos realizados, como diz o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. Ao invés da nossa boca se encher de riso e de cantos de alegria, nós ficamos como Rebeca. Senhor, eu estou me sentindo meu crânio esmagado, porque aquilo que eu sonhei está causando dor e sofrimento. O que fazer? A resposta não está nos questionamentos. A resposta não está nas dúvidas. A resposta está em consultar a Deus. Se volte ao Senhor em busca de respostas. Confie todas as suas inquietações a Deus. Quando grandes sonhos se tornam grandes sofrimentos, consulte ao Senhor sobre isso. Se volte ao Senhor e confie todas as suas inquietações a Deus. E mesmo que você não entenda as respostas de Deus, como Rebeca, você precisa confiar em Deus. Isso é muito valioso para nós. Porque talvez você já viu um grande sonho se tornar um grande sofrimento. E você perdeu até o prazer de continuar vivendo, porque aquele seria o mundo perfeito para você, está se revelando como um mundo de sofrimento, dor. Volte ao Senhor e consulte ao Senhor sobre isso. Confie ao Senhor as suas inquietações e confie a sua vida ao Senhor. Deus é o único que pode trazer inquietação a este mundo que está em desordem. Se no mundo perfeito nós sofremos, aqui nós temos uma prova cabal de que apenas Deus tem aquilo que nós procuramos. Os seus sonhos não vão lhe dar aquilo que você está procurando. Mas Deus pode fazer com que a vida ganhe novos contornos e um novo sentido, a partir da maneira como ele vai ressignificando as coisas para nós. Se precisar apertar pause nesse vídeo, nesse momento, fazer uma oração a Deus, faça. E confie ao Senhor todas as suas inquietações. Confie ao Senhor todo o seu sofrimento. Busque respostas em Deus. As respostas do Senhor são melhor do que as suas dúvidas. Terceira aplicação. Não troque bênção de longo prazo pelo apaziguamento imediato da sua fome. Quando Esaú volta cansado da caça, ele implora para o seu irmão
por um pouco daquele prato de lentilha, aquele ensopado vermelho que o seu irmão preparou. É claro que ele podia comer, desde que ele aceitasse comprar. E o preço é o direito da primogenitura. Ele decide naquele momento trocar uma bênção de longo prazo pela saciez da fome daquele momento. Isso também é um problema para nós. Nós, em muitas situações, podemos querer trocar bênçãos de longo prazo por prazeres imediatos. Isso pode acontecer, por exemplo, no seu casamento. Você quer substituir o seu casamento, que produziria bênçãos a longo prazo, por algo mais imediato, um prazer imediato, uma aventura imediata. Você talvez quer substituir uma vida profissional que traria bênçãos a longo prazo por resultados imediatos, subversão profissional, roubo, furto, engano, mentira. Ou pior, você pode querer substituir a sua devoção a Deus a longo prazo como uma bênção por aquilo que a feitiçaria pode lhe oferecer. E você sabe o que é a feitiçaria na Bíblia? A feitiçaria são a utilização dessas substâncias que garantem uma experiência religiosa imediata. Você não precisa esperar longo prazo para conhecer a Deus. Por meio deste utensílio, desta erva, deste chá, nós vamos lhe dar uma experiência com Deus agora. E nós nos tornamos assim a geração do aqui e agora, a geração do miojo, que não está olhando para o longo prazo e como as coisas serão bênçãos no futuro. Nós queremos saciar a fome agora, a fome de Deus, a fome do trabalho, a fome das relações matrimoniais. E o resultado é que nós estamos trocando coisas boas por apetites que nos arrastam e nos destroem. Tem um texto de Filipenses, eu não coloquei aqui, mas é interessante refletir sobre ele, que Paulo adverte a igreja sobre isso, os inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aquelas pessoas que vão sendo arrastadas pelos seus apetites e desejos. O Deus deles é o seu apetite. Eles vão guiando a vida pela vontade de satisfazer. E ao fazer isso, você abre mão de bênçãos de longo prazo pelo prazer imediato que lhe está sendo oferecido. Não faça isso no seu casamento. Não faça isso na sua vida profissional. Não faça isso com a sua devoção a Deus. Não faça isso de maneira nenhuma. Não troque a bênção de longo prazo pelo apaziguamento imediato da sua fome. Quarta aplicação e última aplicação. Não troque sua aliança com Cristo por absolutamente nada. E essa aplicação da história de Esaú, ela foi feita por escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus pega esta narrativa que eu expliquei para vocês e faz uma aplicação importante para a igreja. Mas o escritor de Hebreus coloca um contexto aqui importante. O contexto é o seguinte: Moisés advertiu o povo que o povo não deveria abandonar a aliança com Deus para seguir outros ídolos. Porque se o povo abandona a aliança com Deus para seguir outros ídolos, o povo está praticando idolatria. O escritor de Hebreus pega isso. A apostasia de quem abandonou a aliança com Deus para seguir outros ídolos e faz a aplicação para a igreja. Se você abandona a sua aliança com Cristo por qualquer outro motivo, isso também é apostasia. E é assim que Esaú agiu e não é assim que nós devemos agir. Eu leio então o texto para você entender, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Esaú prefere seguir o seu próprio caminho. Ao invés de aguardar o momento de receber a bênção da primogenitura do seu pai, ele está pensando num prazer momentâneo. Exausto,
Ele viu a comida, sentiu fome e ele preferiu satisfazer aquele desejo naquele momento. Pessoas que agem assim, Hebreus está dizendo que não serão perdoadas por Deus. Gente que troca as bênçãos eternas por prazeres momentâneos não serão perdoados. E essa é uma advertência importante para nós. Se você abandonar sua aliança com Cristo, pensando apenas em benefícios imediatos, você se torna imoral e profano, assim como Esaú. Não troque. E por isso que eu coloquei como quinta aplicação uma frase apenas para citar e concluir isso. Não deixe que suas necessidades básicas lhe façam perder aquilo que é eterno. Não troque o eterno pelo passageiro. Não troque o eterno por nada. Não troque a aliança que Cristo fez com a igreja, com os salvos. Não troque a obra de Cristo por um prazer imediato. Não abandone a aliança que Cristo fez com você, com a igreja. Não abandone a obra de Cristo, não abandone sua fé por absolutamente nada. Não seja irresponsável como Esaú. Porque se você fizer, isso terá um custo muito alto para você. E chorar amargamente não resolve as coisas. A advertência está sendo dada antes, para você conseguir avaliar o custo de abandonar a sua aliança com Cristo. Não faça isso. Não deixe que essas necessidades básicas seguem a sua percepção daquilo que é importante. Nada se compara com o direito da primogenitura que nós alcançamos em Cristo. Nada se compara com as bênçãos que Cristo nos deu. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. E por exatamente nada se comparar, não tem como trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Eu espero que esta aula seja abençoadora à sua vida. Se Deus nos permitir, semana que vem nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.